A gente vai falar das raivas, né? Do acúmulo de raivas dentro da gente, né? Como é que a gente pode fazer para que a gente mude isto, né? Como é que a gente pode fazer, ou pelo menos para melhorar essas questões, né? E hoje nós vamos falar de quando você está com raiva, de quando você está desanimado e o que você pode fazer para melhorar isso. Então, uma das crenças muito negativas que as pessoas têm é de que é errado sentir raiva. Quer dizer, as pessoas pensam que é errado sentir raiva, que é errado sentir ansiedade, que é errado sentir tristeza. Mas eu quero que vocês aprendam que cada emoção, ela tem uma função na vida da gente. Então, as pessoas dizem, Cris, que função a tristeza pode ter? Não, aí tem alguma coisa errada, porque tristeza não pode ter uma função. E tem uma função. A verdadeira função da tristeza é fazer a gente pensar. O problema é que nem sempre a gente usa a tristeza para pensar. E que função pode ter a raiva, Cris? A raiva pode ter a intenção de nos proteger como um alerta dentro da gente, mas que faz a gente sentir as coisas como um ataque. Quando a gente está com raiva, é como se a gente colocasse um óculos vermelho. Vocês já viram que nos desenhos animados, os olhos dos personagens quando estão com raiva ficam vermelhos? Pois então, é como se a gente colocasse um óculos vermelho e a gente enxergasse tudo como ataque. Qualquer comentário a gente escuta como ataque, mesmo os que não são. Mas a raiva, ela também pode funcionar como gana. E não gana para esganar o outro. Não é dessa gana que eu tô falando. Eu tô falando da gana que faz você ter força para mudar as coisas. Escutem bem. Eu vou repetir. A raiva, ela também pode ser gana. E não gana para esganar o outro ou a outra. Mas gana para vocês mudarem o resultado desse jogo. Por exemplo, é quando tem um time jogando bola e um jogador, de alguma maneira, a torcida sente ou pensa ou avalia que não está jogando bem. Hoje tem jogo, né? Hoje aqui no Sul a gente tem Grenal, né? Então, o que acontece quando a torcida entende que um jogador não está jogando como ela quer ou como ela gostaria? Sabe o que a torcida faz? A torcida vaia. A torcida vaia. Em casos extremos, a torcida joga radinho de pilha. Nem sei se as pessoas ainda levam radinho de pilha em jogo. Será que levam? Acho que não levam mais radinho de pilha em jogo. Mas enfim, né? Jogam radinho de pilha, jogam garrafa de água, jogam o que tiver nas mãos, como uma maneira de dizer, nós não estamos gostando, você tem que fazer diferente. Às vezes, o jogador, ao invés de dar carrinho e quebrar as pernas do adversário, em vez de fazer gestos obscenos para a torcida ou dizer coisas obscenas para a própria torcida, o que o jogador faz? Ele pega a bola, ele chama para ele a responsabilidade do jogo e ele vai driblando, e ele vai lá e faz o gol. Ele passa ainda por cima pela torcida fazendo assim, ó. Como quem diz, consegui, fiquem quietos, né? E o que a torcida faz quando vê que o jogador faz uma baita de uma jogada? Uma grande jogada. A mesma torcida que há 5 minutos atrás estava vaiando, ela começa a vibrar.
ela começa a vibrar. E vibra, e começa a chamar o nome do cara. Fulano, fulano. Não, mas só um pouquinho. Não era a torcida que há 5 minutos atrás estava vaiando? O que aconteceu aqui? Essa é a gana, a garra, que eu quero que vocês pensem nessa live. Eu quero que vocês peguem a raiva que vocês possam estar sentindo e que vocês a transformem em gana, em garra, para que vocês façam jogadas individuais, para que vocês possam marcar ponto. E marcar ponto para a torcida de vocês, marcar ponto para o time de vocês, para que vocês ganhem a validação do time de vocês. Mas muita gente pensa que a gente tem que engolir a raiva. Eu cresci assim, sabia? Eu não podia ter nenhum tipo de manifestação de raiva. E eu morria de medo. Eu vou ser sincera, eu ainda tenho um pouco de medo quando eu tenho raiva. Porque a raiva não era permitida na minha casa. Não era permitida. A gente tinha que engolir a raiva de qualquer jeito, né? Não só a raiva, o choro também. Você aprendeu na tua casa a engole o choro? Na minha era engole o choro. Eu não podia demonstrar nem raiva, nem tristeza. Exatamente, a gente tinha que negar o que a gente sentia. E, gente, isso é algo muito ruim. Negar o que a gente sente é horrível. Porque quando você engole a raiva, né, às vezes ela vai pro estômago e te faz um mal danado. E não é digerida. Estômago, coitadinho, ele não consegue digerir a raiva. Se você engole, mas ela não desce, ela fica trancada aqui, você não consegue nem engolir e você não consegue nem vomitar. E quando você engole com força e ela vai para dentro, ela traz um efeito contrário. Ela traz um efeito contrário. Acaba com a paz interior. E além de acabar com a paz interior, a raiva tem uma capacidade de tornar as coisas menos positivas. Quando eu engulo a raiva para não magoar meu parceiro ou para não magoar minha parceira, eu, na verdade, eu passo a olhá-lo de maneira mais negativa, menos positiva. Faz sentido para vocês? Eu não demonstro minha raiva, mas eu começo a olhar para outra pessoa de maneira menos positiva. O meu olhar, ele fica mais negativo. Faz sentido para vocês isso? Vocês acreditam que com vocês é assim também? Que quando vocês engolem a raiva não passa. Quando vocês engolem a raiva, você simplesmente não atua a raiva, mas passa a olhar a pessoa que te causou raiva de uma forma mais negativa. Você fica mais sentido, né? A gente diz assim, ó, eu tô sentida. E sabe por que a gente diz eu tô sentida? É porque geralmente, gente, por debaixo da raiva, o que tem é tristeza. Na psicologia a gente diz que a raiva, né, ela é uma emoção geralmente secundária. Por quê? Porque no primitivo dela tem outra emoção, que é a tristeza. Que é a tristeza. Eu às vezes penso
que tô com raiva. Mas lá embaixo é tristeza. Então, a pior coisa que você tem para fazer por você mesmo é não se permitir sentir raiva. É não se permitir sentir qualquer coisa. E uma coisa muito ruim que a gente faz com as outras pessoas às vezes é dizer: você não tem por que tá se sentindo como você está se sentindo. Gente, você quer ver uma mulher braba? Você quer ver uma mulher realmente braba? É dizer para ela que ela não tem por que tá se sentindo como ela tá se sentindo. Porque se a pessoa tá se sentindo, algum motivo tem que ter. Se a pessoa tá se sentindo de um jeito, gente, sentimento, emoção, não tem um certo ou um errado. Tem o que eu estou sentindo, né? O julgamento das emoções alheias. Perfeito! Perfeito, Liliane! Ao invés de acolher. Sim, quando a gente está tendo uma sensação, a gente quer acolhida. A gente quer algo que nos acalme, que nos conforte, que nos ampare, Não julgamento. Não julgamento. Perfeito! Ou dizer que a pessoa está em TPM, mesmo que ela esteja. A menos que a pessoa diga isso no intuito de dizer: hoje você está mais sensível porque você está em TPM. Mas mesmo assim, a pessoa vai ficar brava, né? Então, engolir a raiva, gente, é uma coisa que não funciona. O outro motivo de não funcionar, sabe por quê? Para você engolir e deixar isso aqui dentro, você tem que fazer uma força tremenda, uma força enorme para manter aqui dentro. E o que acontece? Além de tu gastar uma energia danada, além de você cansar, porque a gente segurar as emoções cansa a gente. Ainda por cima você corre um risco tremendo de essa força, de essa coisa que você está segurando, que você está tentando controlar, descontrole. Tipo uma represa, sabe represa? Você vai represando, você vai represando até que você não consegue mais segurar. E aquilo estoura. Ou começa a vazar. Em casal, gente, isso é tão comum. O casal segura, represa a raiva. E aí começa a dar umas rachaduras na represa. E começa a vazar. Em hora que não deve. Em lugar que não deve. E às vezes até com pessoas que não deve. Tem muita gente que infelizmente vaza, sabe aonde? Vaza com os filhos. Quando a relação está tendo muito problema, tem muita gente que pega e vaza a agressividade, a raiva, muitas vezes com as crianças. Com as crianças é que aquilo estoura. Então, negar a emoção, engolir, Não confunda o que eu falo às vezes, que às vezes eu digo que a gente tem que engolir alguns sapos. Não confunda com engolir raivas. É diferente. Sapos é a gente às vezes ter que tolerar coisas que a gente não gostaria, que a gente acharia que não suportaria em determinados momentos, né? E tampouco então, né, você ficar guardando, acumulando tudo isso dentro de você. Então, você vai dizer: como é que eu vou fazer então, Cris? Então o negócio é liberar. Vamos liberar a raiva. Tinha até uns restaurantes que eu vi há um tempo atrás, acho que foi na Argentina, mas eu não tenho certeza, tá?
que você chegava no restaurante, eles te davam tipo um martelo ou esse taco e você podia quebrar um monte de coisa. Tinha geladeira, tinha televisão, tinha um monte de coisa, você pagava uma quantia e você saía quebrando tudo. Vocês já ouviram falar nisso? Porque as pessoas acreditavam que as raivas, o estresse que elas tinham, elas agindo daquela maneira, elas se acalmariam. E não era, gente, o que acontecia. Por quê? Porque quando você exerce a tua raiva, quando você libera as raivas, a raiva cresce. Porque o organismo entende que você está sendo literalmente atacado e está em ameaça. A ansiedade, ela não baixa. Lembra que eu falei numa live aqui, que se você começar a agir como se já se sentisse melhor, você se sentiria melhor? A mesma matemática acontece aqui. Se você começar a agir como se você estivesse em ataque, como se você estivesse vivendo como se estivesse sendo perseguido, ameaçado, você vai reagir. O teu organismo vai reagir te enchendo de adrenalina para brigar. Te enchendo de adrenalina para brigar. E aí, a crise que poderia amenizar com você lidando melhor com as suas raivas e podendo deixar as coisas melhores e mais animadoras, põe tudo a perder. Põe tudo a perder. Faz sentido para vocês? Vocês são... Deixa eu fazer uma enquete com vocês. Vocês são de guardar ou de expor a raiva? De que tipo vocês são? Porque tem muita gente também confundindo, né? Isso me veio na cabeça agora. Confundindo ser autêntico com expor, liberar as suas raivas. Já aconteceu isso com vocês? Há um tempo atrás uma pessoa foi extremamente grossa, mal educada e agressiva com uma pessoa. E eu vi a cena. Eu fiquei olhando, gente, o que foi aquilo? Depois a pessoa me diz assim, ai, Cris, desculpa tu ver aquela cena, mas é que assim, ó, eu sou assim mesmo, eu sou autêntica. Gente, ser autêntica é a gente reconhecer o que sente e expor o que sente, mas não liberando. Olha, guardar, expor, tá bem parelho. Às vezes guardo, às vezes exponho, né? Depende da ocasião. Ok, vê que tá ficando parelho, cada um tem um jeito, né? Então eu quero que vocês aprendam que a gente tem que poder expor o que acontece aqui dentro na gente. Porque quando a gente fala do que a gente está sentindo, isso conecta a gente. Isso conecta o nosso parceiro. Agora, quando a gente exerce, né? Quando a gente exerce é liberar. Eu senti, eu atuo o que eu sinto. Eu pensei, eu atuo o que eu senti do que eu pensei. Isso, gente, às vezes é catastrófico. Então, o que a gente pode fazer, né? Bom, suprimir, nem pensar, tá? Suprimir, nem pensar. Tá? Vamos tentar ver aqui. Primeira coisa que a gente pode fazer. Vocês lembram que antigamente a gente se falava de contar até 10? Lembra? Bom, funciona. Por que funciona? Funciona porque você tem tempo de respirar. Você tem tempo entre o que você pensou e o que você sentiu
você ter tempo para agir. Ter tempo para agir. Entre o que você pensa e sente e como você age, tem um caminho. Tem um caminho. E esse caminho vocês podem fazer dando um tempo. Perfeito, eu vou para o banheiro e respiro. Eu, às vezes, vou ser bem sincera. Eu digo assim, só um pouquinho, eu tenho que fazer um xixi. Bem isso, gente. Assim, só um pouquinho eu tenho que fazer um xixi. Vou no banheiro, respiro e lembro, porque eu quero que vocês lembrem que entre o que vocês estão pensando e sentindo e como vocês vão se comportar, tem um tempo. Às vezes, se expondo constantemente causa desconforto e bloqueio no paciente, no parceiro. Claro, gente, claro, é que é diferente expor o que você sente e ficar cobrando, queixando, criticando e colocando a responsabilidade de como você se sente no outro. Porque se eu digo, você me magoou, às vezes para outra pessoa, como eu falei ontem, não tem nexo nenhum, porque a pessoa disse, eu não fiz isso, eu não magoei você. Você se magoou. E às vezes você se magoou porque eu não fiz o que você queria, porque eu não correspondi às tuas expectativas, porque de alguma maneira eu te frustrei. Mas eu não tenho a ver com a tua frustração. Você tem que ver com a tua frustração. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Então, primeira coisa, buscar respirar e buscar se distrair. Vai fazer alguma outra coisa que dê um tempo para você. E nesse tempo, eu quero que vocês se perguntem se vocês não estão fazendo tempestade em copo d'água. Vocês já ouviram esse termo, né? Fazer tempestade em copo d'água. Porque tem gente que começa, se não está bem regulado emocionalmente, se não está muito bem, se está estressado, irritadiço, se está, como eu digo, com o disjuntor interno sobrecarregado, tudo vai irritar. Tudo vai irritar. As raivas vão estar potencializadas. Escrever é outra técnica que funciona. Mas escrever o quê? Você pode escrever sobre o problema, sobre o que aconteceu. Você pode escrever sobre o que você está sentindo. Não vale ficar escrevendo sobre o que o outro deixou de fazer ou fez. Porque a tua raiva daí vai aumentar. A nossa intenção é fazer as raivas diminuírem, as raivas aos pouquinhos irem secando. Escrevam o que eu digo, gente. Escrevam o que eu digo. Quando a gente se permite deixar as raivas passarem, as raivas vão murchando. E às vezes a gente diz assim, pelo que mesmo eu estava brigando? Às vezes você não lembra. Você acredita? Tem casais que começam a brigar e depois eles não lembram do porquê eles estavam brigando. Eles não lembram. Eles só lembram que eles estavam brigando, mas eles nem lembram mais de como tudo começou. Se eles nem lembram mais, provavelmente eram tempestades em copos d'água. Que, se eles não incrementam a raiva pondo lenha na fogueira, se eles deixam acalmar, depois eles olham e dizem, quer saber? Isso não era tão importante assim. Isso não era tão grave assim. E muitos casais depois que se separam,
quando vem mais maturidade, mais sabedoria, eles dizem, meu Deus, como eu implicava com coisas que não tinham porquê. Mas se o parceiro perguntar, você tá irritada? Você tá chateada? Você tá braba? Não nega o que tu tá sentindo e diz, sim, tô. É como eu tô sentindo. Eu me chateei. E de repente, nem é pelo que você fez, mas é como isso bateu em mim. Como isso se conectou em mim. Né? E quando um se fecha e não fala nada esperando a raiva passar, ok? Se a raiva passa mesmo, e a pessoa se restaura, porque ela ressignificou o que estava acontecendo, tudo bem. Ótimo. O que a pessoa da qual a raiva passou não pode querer é que a raiva da outra passe no mesmo tempo. Porque nós nos restauramos das nossas brigas, das nossas mágoas em tempos diferentes. E aí, garotas, nós temos um probleminha. Geralmente, não é regra, mas geralmente, as mulheres, por serem mais sensíveis, elas demoram mais tempo para se restaurar, para se restabelecer da briga que elas tiveram. Faz sentido para vocês? Né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer, eu anotei aqui, respirar, tentar se distrair, escrever o problema, não negar a irritação nem as raivas, não fazer tempestade d'água. Muita gente me pergunta assim, Cris, fazer exercícios ajuda? Ajuda? Nossa, ajuda. Até alguém falou em TPM antes, até na TPM. Até na TPM. Você sabe que o exercício físico, na verdade, ele não ajuda só você a distrair, você a se ocupar, porque quando você se ocupa com outras coisas que não ficar ruminando. Aqui, né, eu vou falar um exemplo bem careta, tá? Mas eu vou falar de disco quebrado. Né? Tem gente que nem sabe o que é disco. Tá? O disco quebrado é quando ficava na mesma coisa. Seria como quando uma live tranca e fica trancada na mesma coisa. Então, busque também, para que você se sinta melhor, coisas criativas. Quer ver uma coisa? Uma paciente disse para mim, Cris, eu comecei uma técnica e a ideia foi tua. A ideia não foi minha, tá, gente? A ideia não foi minha. Eu disse para ela fazer algo criativo que a ajudasse a tirar o pensamento da briga, focar nela e fazê-la acalmar. E ela me disse, Cris, eu voltei a bordar ponto cruz. E aquilo é uma terapia para mim. Aquilo me acalma. Um paciente meu me disse uma vez, Cris, quando eu tô assim sobrecarregado, que a gente teve uma discussão, eu vou molhar as plantas. Eu vou pro meu jardim. E aquilo me ajuda a mudar meu mindset. E às vezes, quando depois que eu fiz toda a minha atividade, eu volto mais tranquilo, mais sereno. E eu noto que ela também acalmou. A gente não faz isso com criança pequena quando tá com raiva. A gente não diz assim, fica aqui um pouquinho, te acalma. Às vezes a criança fica mais braba ainda.
Mas às vezes ela fica ali, num cantinho, parada e de repente acalmou, passou, restaurou. Ela não engoliu, mas também você não deixou que ela pudesse exercer, quebrando coisa, chutando coisa, querendo te avançar. Opa, não dá. Então, cuida para quando você estiver em briga, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente está em briga é também generalizar. Sempre é assim. Ele nunca faz tal coisa por mim. Cris, ela jamais faz tal coisa. Então, palavras como sempre, nunca, de novo, a gente usa para dar mais importância para o que a gente está sentindo, para dar mais importância para as nossas raivas. Mas isso só piora. Isso só piora. Então eu quero que vocês essa semana ajam por vocês e pelo relacionamento de vocês. Eu quero que vocês parem de esperar tanto do outro e façam vocês para se sentirem melhor. Se vocês estiverem num momento de crise ou num momento de briga, eu quero que vocês pensem o que vocês podem fazer e que funciona para vocês, que tranquilizem vocês. Por exemplo, eu contei para minha paciente, e eu vou contar para vocês, tá? Que se eu fosse fazer ponto cruz seria um desastre. Primeiro, porque eu não tenho essas habilidades manuais. Segundo, na primeira vez que enrolasse a minha linha, isso ia começar a me irritar. E eu já estaria irritada, logo a minha raiva aumentaria. Vou dar para vocês uma dica do que me tranquiliza. Música. Não música fúnebre, tá, gente? Se eu não tô bem, eu ponho uma música que eu entre numa vibe boa. Pode ser qualquer tipo de música, mas que tenha uma vibe boa. Ó, ele diz, adoro tecer crochê, me relaxa. Sim, minha mãe fazia crochê e tricô. E ela fazia aquilo e ela adorava, porque aquilo dava uma coisa super boa nela. Pra mim, não funciona, não dá certo. Uma música animada parece que muda o meu pensamento. Me libera endorfina. E eu fico mais animada, não só para fazer coisa por mim, mas eu fico melhor para fazer coisas pelo meu parceiro, independente dele merecer, independente dele tá fazendo ou não alguma coisa, eu faço. Mas eu faço por mim, porque eu quero que a minha crise, que a minha relação melhore. Eu pego a bola, sabe aquele jogador que foi vaiado? Eu sou aquele jogador. Eu pego a bola e eu vou driblar tudo que for adverso, os adversários. E os adversários não é o meu parceiro. Os adversários, gente, não é o meu parceiro. Os adversários são os problemas ou a forma com que a gente está tentando resolver os problemas. Eu espero de noite que no Grenal, porque Grenal, gente, não sei como é que é nos outros estados, mas Grenal, gente, Grenal é duro osso de roer, viu? É duro o negócio. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas tentam resolver os impasses, não pegando a bola para si, agindo por si para fazer o gol.
Eles dizem, eu não vou deixar os outros fazerem gol e ganharem. Então, é falta em cima de falta. E, gente, quando tu começa a fazer falta, pegar nas pernas do companheiro, é uma falta, é duas faltas, é três faltas. Na terceira, tu ganha expulsão. Na terceira é expulsão. A pessoa diz, não jogo mais, chegou, você vai pra fora. Ou eu vou pra fora, eu não jogo mais. Entende? Entende a importância de você pegar a bola, você agir por você e agir pelo teu time. Independente do parceiro querer, não querer, gostar, não gostar, a questão não é o que ele vai fazer, a questão é o que você está disposta a fazer para ficar melhor e para deixar a relação melhor. Gente, quando você larga as armas, quando você começa, né, a agir por vocês vão ver a virada de chave que você tem. Então, gente, se uma coisa não estiver funcionando dentro de um time, a gente tem que pensar como a gente pode jogar diferente do que a gente tem jogado. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. E isso provoca muita raiva. Que é o parceiro dizer, deste jeito eu não jogo, deste jeito eu não jogo, deste jeito, e a pessoa continuar agindo sempre da mesma maneira, como quem diz, eu jogo assim e eu quero ter um resultado positivo. Aí outra pessoa diz, agindo desse jeito não vai ter resultado positivo. Mas a pessoa não muda a forma de jogar. Se você não muda a forma de jogar, você vai ter sempre o mesmo resultado. Aí você não tem como se queixar que as coisas são sempre iguais. Você não tem como se queixar que não tem mudança se você age sempre da mesma maneira. Então, experimenta essa semana. Além de você buscar ressignificar suas raivas, além de você dar um tempo e pensar como você vai agir, para agir de uma maneira mais assertiva, experimentem agir de uma forma diferente do que vocês costumam agir. Para quê? Para vocês terem melhores resultados. Criam, mas eu já estou tendo ótimos resultados. Então, parabéns. Então, parabéns porque você está sendo assertiva. E certamente, tu não está pensando no que estão deixando de fazer ou não por você. Você está pensando o que você pode fazer por você e pelo outro. Por você e pelo outro, né? Então, para isso, você vai ter que sair da luta do poder. Porque quando a gente está em crise, quando a gente está em briga, a gente automaticamente entra numa luta de poder. Mas o que acontece se tu vai para uma luta e tu simplesmente larga as armas? Se alguém te dá uma bolada e tu pega a bola e põe no chão, a pessoa te dá outra bolada, tu pega a bola e põe a bola no chão, você não rebate. A pessoa de repente não tem mais bola para jogar. Acabou. Porque você não entra nesse joguinho de raivas, né? Você não acumula raivas também, porque agora você já aprendeu que acumular faz mal. Exercer faz mal. Então a gente tem que dar um tempo para ela passar, a gente tem que dar um tempo para restaurar isso dentro de você. E uma forma de restaurar é reavaliar. Quando você reavalia as tuas raivas, sabe o que acontece na amígdala? A amígdala do cérebro, tá? Não a amígdala da garganta.
Falando em amígdala lá da garganta, eu tenho que tomar um golinho d'água. Senão depois a Dani me pega, briga comigo. Quando você começa a reavaliar as suas raivas, a amígdala, que não a da garganta, a amígdala do nosso cérebro, ela começa a agir de uma maneira diferente. E a maneira diferente, tá, é que ela faz com que você se acalme. A supressão da raiva faz com que você se acalme. Quando você potencializa a raiva, ela faz o contrário. Teu cérebro te enche de adrenalina. Para que tu pegue uma coisa bem instintiva, o teu tacape, e fique preparado para a luta. E aí, quando a gente está preparado para a luta, a gente não ouve, a gente não vê. A gente só parte para o ataque. Muito bem, mude a reação quando a ação for negativa. Sim. E troque reagir por agir. Agir de forma inteligente. Quem tá aqui, eu tô falando tudo isso porque quem tá aqui é inteligente. Quem tá aqui é inteligente, gente. Quem tá aqui é inteligente. As pessoas inteligentes, elas buscam a sabedoria, elas buscam a ver como elas podem fazer melhor, elas buscam ter insights dela. Então, todos nós aqui podemos fazer melhor. E, além disso, quando a gente estamos no meio da briga, vamos recapitular, estamos no meio da briga, damos um tempo, respiramos, contamos até 10, não, até 10 é muito pouco. Nós nos retiramos, nos distanciamos, não batendo porta nem nada, é só um pouquinho, já venho, me distancio, reavalio se eu não estou fazendo tempestade em copo d'água. Se eu pensar, estou fazendo tempestade em copo d'água, então baixa as armas e vai lá e diz, ai amor, não vamos brigar a respeito disso. Desculpa. E desculpa não é eu tô tirando a minha culpa. Não, desculpa no sentido de eu não queria te magoar. Não queria te ofender. Não queria te irritar. Eu não queria. Não queria fazer falta. Falta. Quando eu trabalho com famílias, né? Hoje é mais raro eu trabalhar com famílias, trabalho mais com casal. Mas quando eu trabalhava com famílias, eu tinha uns cartãozinhos de cartão amarelo e cartão vermelho. Sabe para quem que eu dava? Eu dava para as crianças. Eu fazia cartões, que nem cartões de futebol, para as crianças. Para que quando os pais começassem a passar de limites, eles iam lá e mostravam. Cartão amarelo. Ou eles iam lá. Cartão vermelho. E era interessante porque depois eles voltavam e os pais começavam a rir e dizia, Cris, levamos 2 cartões amarelos das crianças. Não levamos nenhum vermelho. Essa semana nós não ganhamos nenhum vermelho, mas Cris, foi por pouco. Quer dizer, criança não quer ver pai e mãe brigando. Só por isso, só para não receber cartão amarelo, nem cartão vermelho de criança já vale a pena, né? Não ganhar dos filhos já vale a pena, né? Então, se acalmem. Se vocês sentirem, não, isso realmente é sério. Opa! Então deixa eu falar de como eu tô me sentindo. Eu tô com muita raiva, mas porque eu me senti abandonada, rejeitada, invalidada. E às vezes outro vai dizer, pô, mas eu não quis te agredir. Eu te agredi porque eu me senti fracassando, porque eu me senti perdendo. Parece que isso aqui é um jogo onde só tu ganha. Eu me sinto sempre perdendo. Opa!
Eu não quero que meu parceiro pense que ele está sempre perdendo. Eu também não quero que ele pense que ele tem sempre que ganhar. Não é isso, nós somos um time. E um time que pode ter às vezes 2 times. Hoje de noite aqui na minha casa é Grenal. Nós temos times diferentes. E a gente se comporta bem direitinho. E eu suporto a paixão. A Vanna sabe porque a Vanna é igual. Ela e meu marido disputam quem é mais apaixonado. Eu tenho uma paixão, mas a minha paixão é mais silenciosa. Ele fica berrando do meu lado, eu só digo, calma, olha os vizinhos. E deixo ele expressar a sua raiva, a sua inquietude, dentro de limites. Não pode socar nada. Xingar pode? Pode. Dentro do quarto, dentro das paredes ou na nossa sala, pode. Fora não. Fora não, porque não dá para exercer as nossas raivas, a Deus dará. Isso nunca vai ser, gente, autenticidade. Bom, façam vocês isso por vocês e recrutem o companheiro de vocês. Chama ele para entrar numa vibe boa, na vibe de vocês. Chama ele para que vocês dois juntos comecem a tratar as raivas de uma forma diferente. Ok? E quem não entrou ainda no Telegram, no meu Esquadrão do Amor, no nosso Esquadrão do Amor, corre lá entrar, porque hoje eu já comecei a deixar recadinho, tá bom? Essa semana e final de semana eu prometo deixar mais material para vocês lá no Telegram, tá? Pessoal, muito obrigada. Não esqueçam, recrutem os companheiros e as companheiras de vocês para ficar melhor. Para ficar melhor. Sai da disputa. Sai da disputa. Sai das brigas. Deixa as raivas para lá. Eu garanto que quando vocês estiverem ali, no final da vida, ninguém vai dizer eu devia ter ganhado alguma briga. A gente vai dizer pá, gente, tem coisas que eu podia ter deixado para lá. E tudo bem. Ok, meus amores, vão lá do meu Esquadrão de Amor, Cris Manfro, Esquadrão do Amor lá no Telegram, que eu vou estar esperando por vocês. Tchau, meus amores. Beijinho.